quem fala é o professor Alex, professor de matemática da escola Epaminondas Mendonça. Então, nosso conteúdo hoje será sobre números racionais, tá? A gente vai estudar como comparar esses números racionais, tanto na forma de fração como na forma decimal. Comparando os números racionais na forma decimal. Essa forma decimal do número é composto por parte inteira, né, que é o número que está antes da vírgula, e pela parte decimal, que são os números que estão depois da vírgula. Comparar números neste formato, basta fazer a análise número a número, partindo da parte inteira, depois para a parte decimal, se necessário. E daí a gente consegue fazer essa comparação, né? Podemos utilizar os símbolos, esse primeiro símbolo menor, o segundo símbolo maior e o igual para fazer essa comparação dos números. Exemplo, 4,5 e 3,7. Aqui a gente observa, né, a parte inteira do número é o 4, é o que está antes da vírgula. O 5 seria a parte decimal. No outro número, 3,7, eu vou ter o 3, que é a parte inteira, e o 7 é a parte decimal. Nesse exemplo aqui, a parte inteira já nos permite fazer a análise. O 4 é maior do que o 3. Segundo exemplo, 5,21, 5,8. A parte inteira a gente observa que são iguais, 5 e 5. Vamos para a parte decimal. Primeiro é o número decimal 2 e 8. Então, 2 é menor do que 8. Então, aqui, nesse caso, foi a parte decimal que nos permitiu fazer a comparação do número. 2 é menor do que 8. Então, 5,21 é menor que 5,8. Temos que tomar o cuidado porque quando falamos o número, né, 5,21, ele nos dá a impressão de ser maior do que 5,8. Então é importante tomar o cuidado na hora de fazer essa comparação, realmente seguir número a número para fazer essa análise. Por fim, temos 2,6, que é igual a 2,60. Né? Também, quando falamos o número, o 2,60 dá a impressão de ser maior que 2,6. Porém, eles têm o mesmo valor, representam a mesma quantidade, pois o zero no final do número ele não tem valor significativo. Comparando números racionais na forma fracionária. Haverá duas situações. A primeira são frações com denominadores iguais. Então, frações que tenham o mesmo denominador, a gente vai olhar para o numerador, né, que é o número que fica na parte de cima da fração. O maior número, por exemplo, será o que tiver o maior numerador. Né, e vice-versa, maior ou menor. Né? Então, 2 quintos é menor que 4 quintos. Né? Os denominadores são iguais, 5 e 5. Eu olho para o numerador, 2 é menor que 4. No outro exemplo, 5 sextos é maior que 3 sextos. É o numerador que vai determinar essa análise. Segunda situação, frações com denominadores diferentes. E aí eu vou ter duas formas de analisar essas frações que tenham denominadores diferentes. Uma é deixando essas frações com o denominador igual, e isso a gente faz a partir do MMC. Eu preciso encontrar o mínimo múltiplo comum desses denominadores para poder encontrar essas frações equivalentes e daí poder fazer a análise do número. Então, por exemplo, 5 sextos ou 2 quintos. Né? Quem é maior aí? Os 5 sextos ou 2 quintos? Então, a gente tira um MMC de 5 e de 6, que nesse caso vai ser 30. Eu consigo encontrar esse mínimo múltiplo comum fazendo a multiplicação de 5, que é um número primo, por 6, já que 6 não é um múltiplo de 5. Como eu tenho um número primo, né, basta fazer a multiplicação entre eles. E aí a gente pode já encontrar a fração equivalente a partir do MMC 30. Então a fração equivalente a 5 sextos será 25 trintaavos e de 2 quintos será 12 trintaavos. Agora que eles estão com os denominadores iguais, a gente faz a análise do
numerador. 25 é maior do que 12. Então, com isso, a gente chega à conclusão que 5/6 é maior que 2/5. A segunda situação que a gente pode ter quando os denominadores são diferentes é realizar a divisão, né, dos elementos da fração. Ou seja, dividir o numerador pelo denominador. Então, 5 dividido por 6 vai dar 0,83333, 3 pontinhos, porque essa divisão me gerou uma dízima periódica. Tá? No outro número, 2/5, 2 dividido para 5, 0,4. A divisão aqui foi exata. Então, a gente faz a análise dos números e percebemos que o 0,8 é maior que o 0,4. Então, logo, os números, as frações que representam cada divisão, 5/6 é maior que 2/5. Então, em algumas situações, a divisão ela se torna uma análise mais rápida, né? Da gente fazer essa comparação dos números das frações com denominadores diferentes. Números racionais na reta numérica. Podemos fazer a ordenação dos números racionais utilizando a reta numérica, né? Colocar os números em determinada ordem. Nesse caso, a gente coloca os números em ordem crescente na reta numérica. A reta possui um ponto de origem, que esse ponto é o 0. Né? Então, a reta numérica ela vai ter o ponto de origem, um ponto de partida para a gente fazer essa ordenação dos números. Então, nesse exemplo aqui, temos o ponto 0, à direita de 0 os valores positivos, os números positivos, à esquerda os números negativos. Tá? Para fazer a localização de uma fração na reta, a gente precisa fazer a divisão do numerador pelo denominador. Né? Então, por exemplo, 5/3, onde é que eu vou localizar esse 5/3 na reta numérica? Eu preciso fazer a divisão, eu preciso ter o seu valor no número decimal para eu saber fazer a localização na reta. Então, eu vou encontrar 1,666, me gerou uma dízima. 5 dividido por 3 gera uma dízima periódica de valor 1,6. Então, 1,6 ele vai estar logo depois do ponto 1, né? E aí, depois de 1,5 vai vir 1,6. Daí eu faço a localização de 5/3. O outro exemplo, 11/4. Faça a divisão de 11 por 4, 2,75. Então, vai estar logo depois do ponto 2, depois do ponto 2,5, vai estar a localização de 11/4, 11/4. Ok, pessoal? Por hoje é só. Tá? Até a próxima aula. Obrigado. Bons estudos.